Salve meus amigos investidores, beleza? Então, como eu prometi no último vídeo, então aqui a gente vai dar uma analisada na carteira, como que foi 2025. Foi um ano muito bom, 2025 foi um ano excelente, né? Com exceção das criptomoedas, infelizmente as criptomoedas nós tivemos bastante queda aí, né? Então eu tinha comprado bastante criptomoeda, então acabei que eu tô bastante negativo em criptomoeda. Mas eu acredito no potencial do ativo e acredito que futuramente a gente vai ter bons resultados referente a esse tipo de ativo, né? Então, vamos ver minha carteira aqui para vocês verem aí como que está o andamento, como que ela está se desenvolvendo, quais são os ativos que eu estou trabalhando e alguns outros ativos também que eu estou planejando aí colocar na minha carteira, beleza? Então, galera, aqui é a minha carteira, né? Como vocês estão vendo aí, então já estamos aqui na tela do Investidor 10. E aí eu tô com um patrimônio ali até bem bacana agora, né? Então tô um total de 62 mil, 60 mil investidos, 62 mil total, né? Então variação é de 3,60 e uma rentabilidade de 43,4. Então nada ruim não, vamos dizer assim que tá bom, com um lucro total de 6.072 reais. Então aqui a gente vê a evolução, né, dos últimos 2 anos. Então você vê que eu estava parado um bom tempo aqui atrás, em 2024 eu fiquei parado, na verdade, quando a gente colocar aqui nos últimos 5 anos, só para a gente ter uma noção. Então eu fiquei bem estacionado de 2021, 2022, que eu abri essa conta na verdade em 2021. Então, mas você vê que eu fiquei parado todo esse tempo, praticamente estabilizado aqui. Aí, quando foi no meio do ano passado, do ano de 2024, na verdade, eu retornei aos investimentos e aí eu gradativamente eu venho buscando os meus investimentos mensais para tentar chegar aí no que eu tenho hoje. Então a gente vê que sempre tem ganho de capital aqui, vai evoluindo, 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 né? Então a gente vai galgando aí cada vez mais aí até chegar no valor que nós temos hoje aqui, né? Então a gente olha aqui, vê a distribuição, né? Então, eu tenho uma distribuição hoje de 25% aqui está em FIs, 24% está em criptos, 19% em ações, então tem 12% em stocks. Tem alguns ETFs internacionais, 12%, tem alguns REITs. Na verdade, só tem um REIT, renda fixa e tesouro direto. Então, na verdade, eu vou reduzir renda fixa e tesouro direto até zerado aqui, vou deixar vencer, e quando vencer eu não vou mais alimentar isso aqui, porque a renda fixa eu deixo separado, eu tenho um outro montante de renda fixa, mas eu não gosto de colocar aqui, lançar aqui no Investidor 10 não, porque, sei lá, eu prefiro deixar só os ativos principais aqui. Então, o que eu tenho de ativo aqui, né? Então, tem um total de 31 ativos, né? Então, tenho, digamos que considerável um número alto de ativos. Quais são esses ativos, né? Então, em ações eu tenho 7, então não tenho muitos ativos de cada um. Então, por exemplo, tenho 7 ativos aqui de ações, que eu acho que já é são excelente aqui em termos de número para mim, na minha condição, eu acho. Então tem um Banco do Brasil, 13% de variação negativa, então todo mundo sabe, né? O Banco do Brasil caiu bastante, meu preço médio está em 25, o Banco do Brasil está 21,73 hoje, no preço atual. Então estou com 13% aqui de negativo aqui no Banco do Brasil aqui. Então tem uns 114 ações. Itaúsa, né? Então tem um 171, que eu estou positivo na Itaúsa. Estou com 4,46 em Itaúsa, então tá bem bacana. Brasil Seguridade, que eu tenho 55 ações, então tá bem bacana também. 17% de variação positiva, então tá muito bom, muito bem. CEMIG, tenho aqui 173 ações da CEMIG, 10% de variação positiva, então tá muito bom também. Tem um Copasa, CSMG3, esse daqui tá maravilhoso, mas eu não consigo aportar mais. Infelizmente não consigo aportar mais, porque meu preço médio dela está em R$18 e ela já está me valorizando 134%, porque o preço atual está em R$43. Então 134%, difícil para me aportar agora nela. Até olhando, quando a gente olha alguns indicadores, a gente vê que tá muito bom, mas olho para esse número aqui, eu vejo que está muito acima do meu preço médio, então eu não vou investir mais nela, na CSMG, por enquanto, né? Quem sabe mais na frente. Tem o Prio 3, né? Então estou com 11% negativo na Prio 3. Eu parei de comprar Prio 3, eu comprei só 5. Eu pensei em algum momento em vender Prio 3, ainda estou pensando ainda. Vou ver como é que vai ficar aí, mas por enquanto vou manter ela aqui. Meus FIs eu tenho 10, né? Então 10 FIs por enquanto, né? Não sei se eu vou colocar mais ou se eu vou tirar. Eu pensei também em retirar o LVBI11,
Eu ainda estou pensando, quem sabe. Então, por exemplo, eu tenho o GGRC hoje, que é a minha maior posição. Então, tenho 245 cotas. Estou com uma variação de 2,89 negativo. Comprei caro, estou com preço médio 10,20. Lógico que está com... O preço do VP dele está barato, está baixo, né? Está 0,88 e é um excelente fundo de logística. Mas eu estou com uma variação ainda um pouco negativa nele. RZTR, tenho 24 cotas, né? Estou com preço médio 91, não está ruim o preço médio, estou com 6% positivo nele. O XPLG, estou com 21 cotas, estou com 5% positivo, então está muito bom. Só que também já está na casca aqui para comprar mais, né? Então, ou seja, tá, preço VP está 1, então já difícil para comprar já. Gary 11, 200 cotas. Gary 11 está num bom preço ainda, mesmo estando com 3% positivo, mas ele mesmo assim ainda está com 0,96%, então está ainda bastante oportunidade aqui, vamos dizer assim, de comprar. A OZR11 desmembrou, né? Então agora estão 160 cotas do OZR11, estou com 2% positivo, só que o OZR11 está caro, né? O OZR11 está com 1,01 de P sobre VP. Por que a gente fala que está caro, gente? Passou de 1, está caro, tá? Passou de 1, tá caro. P sobre VP de fundo imobiliário, passou de 1, tá caro. Então, essa é a minha concepção, entendeu? Então, para mim, tem que ser abaixo de 1. Se não tiver abaixo de 1, eu não compro. BTLG, tem 16 cotas. Estou com preço médio de 99, estou com 3% de 3,76% aqui. Ainda dá para comprar, tá vendo? 0,99, ainda dá para dar uma beliscadinha. MXRF, esse está sempre acima também, tá caro. Eu parei na 150 cotas. Estou com 0,23 negativo, mas está com um P/VP de 1,01. Comprei caro, né? Na verdade eu vacilei, comprei caro esse fundo. E agora eu tenho que esperar para ver se eu abaixo aqui para tentar segurar, comprar ele um pouco mais. LVBI, né? Outro fundo de logística, mas estou com 10 cotas. Esse que eu estava falando que eu pensando aqui em se eu tiro da carteira ou não, está com uma valorização boa, até boa. Com a NCR11, eu tenho 7 cotas só, porque também ele está muito caro, está 1,05, está muito caro, está bem acima do meu valor médio. Snag 11, esse eu comprei algumas cotas logo de cara, eu queria colocar esse fundo na minha carteira, paguei 9,96 nele, mas agora ele está estupidamente alto, está 1,08, então dificilmente eu vou aportar nesse fundo aqui agora. Criptos aqui, aí que o bicho está pegando, né? Então a gente está com 15% de variação negativa de cripto. Então tá bem negativo minhas cripto, né? Então eu tô com positivo em ações, tô positivo em fundos imobiliários, mas eu tô com 15% negativo em cripto. Eu não me preocupo tanto ainda, porque eu acredito que a criptomoeda ainda vai reverter isso aqui facilmente, mas por enquanto tá feia a coisa aqui. Então eu tenho BTC, né? Então eu tenho um preço médio de 572 no Bitcoin, tem um 15% negativo. E tem o Solana também, que eu tenho 6,21 Solana, preço médio 881. Então eu estou com 20% negativo em Solana. Meus ETFs, eu tenho 3 ETFs internacionais, né? Então está com 17% de variação positiva. Né? Então eu tenho o IAU, que esse aqui é um ETF que replica o ouro, né? Então ele investe em ouro. Então estou com 28% de variação positiva. Tem o Schrader aqui, né? Que é o SCHD, que é um ETF de dividendos, né? High Dividend. Então ele está com 6% positivo. Tem um sétimo aqui que é um investimento em minérios. Estou com 1,86% de valorização nele aqui também. E aí eu tenho um rate, que é o vice. Estou com uma variação de 11% negativo nele. Então está com a rentabilidade aqui 0,62 aqui. 5 stocks, né? Então são as ações americanas. Então está com 43% de variação positiva, então uma variação muito boa. Então a Nvidia subiu, valorizou bastante a Nvidia, 63%. Tem Google também com variação extraordinária, 77% de variação no Google. Cotsco, eu tenho 3,63. Não sei se todo mundo conhece Cotsco. Cotsco é um atacadista, né? Então como se fosse um atacadão no Brasil aí. Então estou com 3% positivo nele aí. Meta, né, que todo mundo conhece, 29,26 positivo. Tem a Apple aqui, estou com 27,61. Então assim, não está ruim, mas poderia melhorar. Tem um Tesouro Direto aqui, vai vencer em 2027.
né, um pré-fixado. Então tem R$ 480 investido, está com a variação de 15%. E tenho aqui 2 CDBs aqui também que está próximo do vencimento, e assim que vencer eu vou tirar também, não vou mais lançar ele aqui, vou colocar tudo em ações e FIs. Minha carteira, como vocês viram, está com uma variação negativa em criptomoeda e no rate, né? Então essa é o que está trazendo minha carteira um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, em termos de variação, mas os outros está bem positivo, né? Então está bem positivo aqui a parte de renda fixa está positivo, renda variável está positivo, com exceção das criptomoedas mesmo e dos rates aqui que está um pouco negativo. Então é isso aí, gente. Queria mostrar para vocês minha carteira aí, tá? Como que eu estou trabalhando, o que está acontecendo na minha carteira. Eu só peço para vocês aí, curta o canal, siga nossa página aí, ajuda a gente aí, vamos tentar junto aí trabalhar em cima desses números aí, dessa evolução, desses investimentos aí, todo mundo junto, todo mundo se ajudando para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos, beleza? Então fique com Deus aí e até o próximo vídeo. Valeu!